Pai Celestial, Criador e soberano sobre todas as nações, nos aproximamos de Ti com o coração voltado para a história de Daniel, um de Teus mais fiéis servos. Agradecemos-Te, Senhor, por Tua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés. E hoje, de forma especial, nos apegamos à vida de Daniel como um farol de integridade em meio à escuridão. Ele viveu em um mundo de luxúria, idolatria e perseguição, mas mesmo assim permaneceu inabalável em sua fé e em sua obediência a Ti. Daniel nos ensina que a verdadeira resistência à tentação não é uma batalha que se trava apenas em grandes momentos de crise, mas sim uma decisão diária de honrar a Ti em tudo o que fazemos. Reconhecemos que muitas vezes as tentações se apresentam de forma sutil, o desejo de comprometer nossos valores por um favor, o medo de ser diferente em um mundo que nos pressiona a sermos iguais, ou a fraqueza de ceder a prazeres passageiros que nos afastam de Ti. Em meio a todas essas lutas, escolhemos olhar para Daniel e clamar por um espírito de resistência e de coragem semelhante ao dele. Pai, antes de clamarmos por força, nós nos colocamos diante de Ti com o coração contrito. Confessamos que por vezes a nossa fé vacilou diante da tentação. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que cedemos a pressões, por todas as vezes em que comprometemos a nossa integridade, por todas as vezes em que buscamos o prazer do pecado em vez da Tua presença. Perdoa-nos por termos falhado em ser sal e luz em um mundo que precisa de Ti. A Tua palavra, em 1 João 1:9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em nome de Jesus, recebemos o Teu perdão e somos purificados. Agora, em um ato de profunda fé, nos arrependemos de cada falha e declaramos que a nossa única e maior busca é viver uma vida que Te honre em tudo. Senhor, a vida de Daniel nos oferece um mapa para a vitória sobre a tentação e clamamos por um espírito semelhante ao dele. A tentação da mesa do rei, Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pai, assim como Daniel, clamamos por uma convicção inabalável para não nos contaminarmos com o que o mundo nos oferece. Ajuda-nos a resistir às pequenas tentações do dia a dia, a pressão dos amigos e a cultura que nos convida ao pecado. Que a nossa decisão de Te honrar comece em nossas escolhas mais simples e cotidianas. A tentação do medo. Daniel 3:17-18. Se o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. Mas, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a Teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, clamamos por uma coragem radical para Te obedecer, mesmo quando a nossa vida estiver em risco. Ajuda-nos a resistir à tentação do medo de ceder para nos protegermos ou para evitarmos a perseguição. Que a nossa fé seja tão grande que mesmo diante da morte, a nossa declaração seja: eu sirvo somente ao meu Deus. A tentação do silêncio, Daniel 6:10. Daniel, quando soube que a lei estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pai, assim como Daniel, clamamos por um compromisso inquebrantável com a nossa vida de oração. Ajuda-nos a resistir à tentação do silêncio, de nos escondermos quando a fé é perseguida. Que a nossa comunhão contigo seja a nossa maior prioridade. E que a oração seja a nossa arma mais poderosa contra todas as tentações. Amados, a vida de Daniel nos mostra que a resistência à tentação não é uma característica de super-heróis, mas sim uma escolha que qualquer um de nós pode fazer. A força de Daniel não vinha de si mesmo, mas de sua decisão de honrar a Deus
Ele escolheu a obediência, em vez da conveniência, a fé em vez do medo e a oração em vez do desespero. A vitória sobre a tentação não é uma batalha que se vence sozinho, mas uma jornada que se faz com Deus. Agora que você orou e clamou pela força de Daniel, o seu próximo passo é viver essa oração. O seu passo de fé é escolher a obediência, mesmo quando ninguém estiver olhando. É declarar a sua fé, mesmo quando o mundo te pressionar. É manter a sua vida de oração, mesmo quando a perseguição se levantar. Faça essa escolha hoje e declare que, a partir de agora, a sua vida será um reflexo da integridade de Daniel. Pai, nós te agradecemos porque ouviste o nosso clamor. Agradecemos porque a força que buscamos não vem de nós, mas vem de ti. Agradecemos porque o mesmo Espírito Santo que habitou em Daniel habita em nós. Declaramos em nome de Jesus que somos mais que vencedores sobre todas as tentações. As cadeias do pecado, da falha e da vergonha são quebradas agora. Somos livres para viver uma vida de pureza e de obediência a Ti, a Tua palavra. Em 1 Coríntios 10:13 nos garante que não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. E é nesta promessa que nos baseamos. Pai, te agradecemos porque a nossa oração não é apenas um pedido, mas uma declaração de fé e de confiança em Ti. Agradecemos por Tua força que já nos sustenta. Agradecemos por Tua sabedoria que já nos guia. Agradecemos porque Tu ouviste o nosso clamor e porque a Tua resposta é a certeza da nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Redentor e exemplo máximo de resistência, que toda esta oração seja selada nos céus e na terra. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Nos ajude a edificar mais vidas. Que a graça de Deus o alcance hoje e sempre. Amém.